Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, vocês e suas famílias. Bom, hoje eu estou vindo aqui porque a gente sabe que no primeiro trimestre, conforme prevê a convenção do condomínio Retiro do Chalé, o nosso condomínio deve passar por uma Assembleia Geral Ordinária. E nessa Assembleia Geral Ordinária, a prestação de contas deve ser feita e, ao mesmo tempo, eleita de 2 em 2 anos. Esse ano é ano de eleição, portanto, de nova diretoria. E eu venho falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque até o momento a gente não sabe a data das eleições, a gente não foi informado em nenhum tipo de comunicação, se vai ser híbrida, se essa assembleia vai ser virtual, se vai ser presencial. A gente desconhece as regras. Pela convenção, o edital pode ser lançado até 7 dias antes. Não deveria, nós sabemos, para manter equanimidade, o direito de cadastro de novas chapas, de participação, para uma boa gestão, para o equilíbrio de forças dentro do condomínio e por uma variedade, de posicionamentos e pensamentos coletivos da representação do coletivo. Mas a convenção permite, e assim a gente pode esperar que até dia 31 vai haver eleição, deve haver legalmente essa diretoria obrigada a convocar a Assembleia Geral Ordinária se quiser andar dentro da lei. Então, provavelmente, se deixarem para a última hora, para o que a lei permite, apesar de não ser o recomendado, a gente deve ter uma convocação lá para 20 de março, portanto, daqui um mês, menos de um mês, uns 20 dias, vamos pôr assim. Mas por que eu estou vindo? Eu sou Bia Goulart, eu sou condômina, eu participei da comissão que fez análise de contas apresentadas pela diretoria no ano passado, quando a diretoria queria pedir um aumento de 25% na taxa do condomínio e o coletivo disse não, e essa análise de contas mostrou uma série de questões. Nós não tivemos resposta acesso a vários documentos, tivemos uma resposta, como todo mundo viu aqui nos grupos do condomínio, bem bruta de uma das pessoas da diretoria. Eu tenho essa documentação toda. Eu e meu marido assinamos uma carta declarando que não temos interesse em participar de cargos eletivos aqui nas eleições do condomínio, porque fomos agredidos, dizendo que fazíamos parte de um grupo de oposição. Enfim, todos vocês têm conhecimento disso e eu estou voltando aqui agora, sou membro da Associação Retiro Alerta, não faço parte do Conselho de Gestão da Associação Retiro Alerta, mas ajudamos também, fiz parte da comissão que ajudou a fundar, com outros condôminos, a fundar a associação. Apoio totalmente o trabalho que a associação tem feito. E hoje eu estou vindo aqui para alertar algumas questões que nós precisamos ficar atentos, que me preocupam e que têm me preocupado. A gente fez a divulgação deste conteúdo na época da convenção, deixamos na porta da sua casa. Se você não recebeu, depois me fala no pessoal, ou aqui mesmo no grupo, que eu posso reenviar para vocês, onde a gente fez campanha para votar não a qualquer mudança nos textos da convenção do condomínio, apresentando pontos graves, porque essa diretoria, conforme muitas pessoas falam, faz uma dança de cadeiras para se manter no poder há mais de 12 anos aqui no condomínio Retiro do Chalé. E esse grupo, que não estou falando de pessoas, tá, gente? Pessoas, eu amo todas as pessoas que moram aqui no condomínio, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, não tenho acusações a fazer no nível pessoal a ninguém.
mas a crítica que é feita por mim e por várias outras pessoas, inclusive as que votaram não à convenção, 360 e poucas pessoas, proprietários, essas pessoas entenderam que a confiança nesse grupo que quer se manter no poder a qualquer custo, ao longo desses 12 anos, ficou muito frágil diante da necessidade urgente que se teve em tentar defender um projeto de convenção não participativa, ou seja, todas as sugestões que foram dadas, estudadas, não foram para frente. Os grupos de WhatsApp que nós vimos que foram completamente autoritários, que vedaram a participação das pessoas, que foi ineficaz mesmo no sentido da gestão e do diálogo com as outras pessoas, a ponto de prometerem, para mim e outros tantos condôminos que fizeram o estudo sério da convenção, que nós teríamos uma votação de pontos por tópicos na plataforma GECOM do condomínio, mas isso não aconteceu, simplesmente não tivemos satisfação, não, foi vedado, né? E a gente teve que engolir o projeto de convenção que nós, na época, chamamos de um projeto autoritário, que queria instituir o autoassalariamento de síndicos, subsíndico, e também autorizar, mesmo corrigindo na última hora, e dizendo que não tinha o assalariamento, autorizar a contratação sem nenhuma determinação de limite e nenhuma definição clara de consultorias, assessorias e assim vai. Inclusive em alguns tópicos falando, dispensando totalmente a necessidade de aprovação assemblear. Só vou lembrar que os pontos que nós destacamos nesse documento mostrava que esse grupo queria fazer uma mudança na convenção para instituir uma administração perpétua que dificulta a contestação de abusos e erros, ou seja, a fiscalização. O texto da convenção tentou legalizar, né, o cabresto para acessar documentos, cláusulas de sigilos, contra a transparência, que é um direito de todos os condôminos, em qualquer condomínio, saber como está sendo usado o seu dinheiro, né, o dinheiro coletivo. A partir do momento que o projeto da convenção mantinha e instituía a normalidade e a legalidade de implantar cláusulas de sigilo nos contratos e, ao mesmo tempo, exigir assinatura de termos de confidencialidade e acesso a documentos só se tivesse, como é hoje, lá na diretoria, marcando hora, se fosse possível, para a diretoria. Um constrangimento que dificulta a fiscalização. Enfim, entre outros pontos que nós destacamos na época, que esse grupo que está, né, na gestão do condomínio há quase 12 anos, também queria autorizar o salário sem limite, com pegadinhas, subterfúgios que oneravam o orçamento. Se alguém quiser, o documento está aqui, eu posso enviar para vocês, que a gente destacou os pontos. E também queria manter a estrutura inchada, dificultando a fiscalização da gestão, mantendo, né, essa forma de chapas. E é sobre isso que eu vim aqui, além das penalidades, subjetividade, essa coisa de punir e os gastos com litigiosos também, que não eram informados e poderiam, assim, continuar, porque o ponto das penalidades mantinha, inclusive, uma sobreposição, né, de que se você ficasse devendo um condomínio, às vésperas da eleição não poderia votar e, ao mesmo tempo, não poderia, se tivesse tanto tempo, você também, uma penalidade, pagado uma multa, você também não poderia. Essa coisa que é louca e que está toda explicada aqui. A gente venceu, né? 360 e tantos, graças a Deus. Proprietários foram alertados, é indefensável esse projeto de convenção,
Mas agora vem as eleições e muita gente tem me procurado pessoalmente por causa desse trabalho todo e perguntado o que quer dizer dança das cadeiras, o que quer dizer, por que vocês falam que o grupo estava. Eu cheguei aqui no condomínio em 2021, então minha tentativa é explicar isso. Então, para explicar isso, eu fiz um estudo. Eu peguei todas as atas que não estão fáceis de serem encontradas, pedi ajuda a alguns condôminos, e esses documentos que são públicos, né, que deveriam estar publicizados, totalmente disponíveis para todos, são as atas das Assembleias Gerais Ordinárias onde ocorreram eleições. Essas atas, elas contêm o nome e o cargo de cada um dos condôminos que foram, que compuseram as chapas e a chapa que foi vitoriosa naquela data. Então, de 2012 a 2024, portanto, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024, 7 eleições, eu peguei essas atas e trabalhei sobre elas. E elaborei uma tabela para mostrar para vocês como que, para eu mesma entender primeiro e poder falar com vocês, como que as pessoas estão fazendo um giro desde 2014 entre os cargos. Ah, mas é assim mesmo em todo local? Não, não é assim mesmo. Tem implicações, porque quando um grupo faz um giro entre um conselho consultivo, entre um conselho fiscal e uma diretoria executiva, o conselho fiscal que passa, a pessoa que estava aqui, que passa para a diretoria, no mandato seguinte, ela vai executar algo que ela mesma fiscalizou lá atrás. E ela fica coibida, enquanto o que estava executando vem para o cargo de conselho fiscal. E esse jogo entre consultivo tem mantido a análise que eu fiz, mostra que 55 pessoas têm participado desse troca-troca de cadeiras. Só 55 pessoas participaram ao longo de 12 anos da gestão do condomínio. E se nós observarmos, um grupo de uns 10 estão em todas as chapas e eleições vitoriosas. Aí vocês vão falar, nossa, mas qual é o problema disso? Muitos. Por quê? Porque a possibilidade de fiscalização fica comprometida. Não estou falando em acusação de roubo, nada disso. E nem de pessoas específicas, apesar do estudo trazer os nomes específicos, porque é público e a gente precisa fazer esse estudo para compreender e comprovar os fatos, né, ao longo da história, ao longo dos anos. O importante é a gente perceber o quê? Como alguém vai fiscalizar as obras que ele mesmo fez com isenção no mandato seguinte. Como o Conselho Fiscal, que deveria fiscalizar, vai realmente fiscalizar se ele que fez as ações no mandato anterior. Ou como um tesoureiro, ou um diretor, ou um vice, ou uma diretoria, vai ter capacidade de questionar, ou autonomia, né? Autonomia necessária para questionar se alguma coisa estivesse sendo feita fora do interesse coletivo. Então, a tendência, quando se mantém grupos, que é o corporativismo na hora das decisões, ou seja, as decisões a partir dos interesses de um grupo e não do coletivo mais. Isso não seria grave, mesmo que não esteja acontecendo absolutamente nada. Mas a gente tem visto que tem tido consequências, que é um grupo que toma decisões sem consultar a Assembleia, tanto para aumento de gastos de obra, que a gente viu no intertravado, no restaurante, isso está comprovado nas atas, tanto que teve que chamar outra Assembleia para aprovar aumento de gastos que já tinham sido feitos. Enfim,
Todos esses problemas você já tem conhecimento, mas o problema é que normaliza-se essas atitudes que não são uma boa prática de compliance, que estão fora do básico da legalidade do que prevê uma convenção, por exemplo, ou de um estatuto, né? Essa normalização é o que a gente fala que precisa renovar, que é o modelo de gestão. Ela acontece, não é por maldade das pessoas, é por causa desse corporativismo, dessa prática, que realmente institui algo nocivo para o condomínio. Ela dificulta outros pontos que são ruins, que eu vi através desse estudo. Ela burocratiza a tomada de decisão, ela cria um clima ruim dentro do condomínio, de desconfiança, gerando falas, às vezes, mais calorosas e polarização de pessoas, como se a gente estivesse aqui, como eu estou gravando esse vídeo, falando e fazendo um estudo para tornar mais claro para as pessoas o que nós estamos vivendo, como se eu fosse alguém ruim, péssima, só por eu estar me posicionando e dando a minha opinião a respeito com clareza e querendo um pouco de lucidez nesse processo de escolhas para gerir. E também esse grupo começa a ter o controle da máquina e dos processos, e tudo que eles falam vira um pouco de lei. Por quê? Porque a não discussão em assembleias, em ações coletivas, dificultam inclusive a participação, o interesse. É como se a gente, se fizesse alguma coisa, fosse ser punido, e como se a gente se opuser, vira inimigo do rei. Então, é sobre isso que eu queria alertar vocês. As eleições estão chegando, tome consciência da importância de renovar. Eu fiz esse estudo com muito carinho, com o apoio de vários condôminos, e eu coloco para vocês aqui nesse grupo, ou se não estiver aqui, não estiver encontrando, você pode me pedir no pessoal, Bia Goulart. Eu moro na Alameda de Sucupiras, 150, sou condômina com meu marido aqui, que também assinou um termo de não participar de cargos de gestão durante 5 anos, no ano passado, portanto até 2030 provavelmente. E aí eu gostaria muito que você tomasse consciência junto comigo e ajudasse a gente a discutir, refletir, e não normalizasse essa composição de chapas que troca alguns nomes, mas o grupo continua o mesmo no poder, no sentido de modelo de gestão. Nada pessoal contra ninguém, mas nós precisamos realmente renovar, evoluir, que é o nome da chapa que vem vindo desde 2014, é algo que já não está conseguindo mais acontecer dentro do Retiro, porque obras bem feitas e obras que estão é o mínimo que se exige de uma gestão, mas a forma como a gestão faz isso faz muita diferença para a gente ter um clima bom dentro do condomínio, uma harmonia e um direito de fala para todos. Boa noite, muito obrigada, e o estudo eu vou publicar, se não tiver abaixo, brevemente aqui no grupo, principalmente do Retiro Alerta. E não se esqueça, pague o condomínio, fique quites. Por quê? Porque para você não ser impedido na última hora por um edital que eles podem fazer como eles quiserem, essa é a verdade, porque a diretoria é eleita, e você perdeu o direito à voz na hora da votação, tá bom? Renovar é essencial, é uma necessidade que nós estamos vivendo aqui no condomínio, mas renovar de verdade.